Hoje no canal Discípulo Net 2, mais um novo desafio, que é o desafio bíblico. Descubra a palavra. Então você vai ter que descobrir uma palavra que contém 7 letras. E eu vou estar dando aqui algumas dicas para te facilitar. E uma observação: ao final desse desafio, você vai ter uma abençoada porção da palavra de Deus. Então, vamos para o desafio? Descubra a palavra. E as 2 letras, para te facilitar, é a letra E e a letra S. São 7 letras, e já 2 letras foram reveladas. E a primeira dica é um livro da Bíblia. A segunda dica é um livro do Velho Testamento. A terceira dica faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. E a quarta dica: o autor deste livro é Moisés. Então, tempo para você pensar bem e responder esta pergunta. É um livro da Bíblia? É um livro do Velho Testamento? Faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. E o autor deste livro é Moisés. E o tempo está se esgotando. E terminou o tempo. Então vamos para a resposta? Vamos ver se você acertou? E a resposta, esta palavra é Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Se você respondeu Gênesis, você acertou. Parabéns. Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse livro de Gênesis, que foi a palavra, que foi lançado o desafio bíblico, e essa palavra significa início, princípio. E eu queria falar justamente sobre essa questão do início. Porque há situações que se inicia bem e depois, com determinado tempo, já não tem mais aquele vigor, aquela alegria, aquela disposição. Aquilo que no início era elogios, daqui a pouco passa a ser reclamação, críticas. Dá um exemplo. A pessoa está desempregada e não vê a hora de trabalhar, está ansioso, ansiosa para trabalhar. E com o passar do tempo, aí finalmente consegue o emprego. E ali o início, como a gente fala, tudo é flores, aquela alegria, né? O primeiro dia, aquela disposição. E com o passar do tempo, aquilo que antes estava com aquela festa, com aquela alegria, aí começa já a reclamar. Antes, no início, que estava querendo emprego, chegava cedo, aí já começa a atrasar. Já não faz mais o trabalho como estava no início. Antes estava dando graças a Deus pelo salário, agora já está reclamando do salário. Antes estava feliz com o emprego e falando altos elogios, e agora só reclamações. Quer dizer, o início foi festa. E depois começa aquela crítica. E já antes não via a hora de trabalhar. E depois que começa, com o passar do tempo, já começa a falar que não
Se pudesse, né, sairia e começa a reclamar. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque Deus, ele abre portas. Deus, ele nos abençoa. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não reclamar, para a gente não murmurar. Porque a gente tem que agradecer a Deus, porque tem pessoas que estão querendo ter o que a gente tem e não tem. Isso é uma coisa tão simples. E muitas vezes passa até desapercebido. E sem querer a gente acaba sendo assim, tomando uma atitude até de ingratidão diante de Deus. Então, cuidado. Porque a gente tem que prestar atenção, né, a esse início, e Deus abençoando, que Deus, ele nos abençoa. E da gente ter esse cuidado de ser sempre gratos a Deus. Deus, ele criou todas as coisas e ele viu que era bom. Ele fez com alegria, ele fez com amor. Tudo. Sabe? Tem hora que a pessoa fica reclamando, né? Tem vez que o sol está quente. Ah, esse sol, e essa chuva, e esse frio. E a gente tem que ser gratas ao Senhor. E até o seu relacionamento com seu esposo, seu relacionamento com a sua esposa. Às vezes até reclamando, mas esse esposo, essa esposa, e começa a reclamar da casa, começa a reclamar dos filhos, começa a reclamar disso, reclamar daquilo. Cuidado. Lembra quando iniciou seu casamento, antes de você casar? Você não via a hora de casar? E o casamento aconteceu? Você não via a hora de gerar, de ser mãe? E Deus te abençoou com filhos abençoados. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sem querer a gente acaba falando, colocando palavras que entristecem a Deus. Então esse início, a gente tem que lembrar de como começou, onde Deus derramou ali as suas bênçãos de uma tal maneira que nos fez o quê? Pessoas agraciadas por ele. E o livro de Gênesis, ele faz um relato, né, de toda a criação, a obra da criação. E o homem é a coroa da criação de Deus. E Deus faz com tanto carinho, com tanto amor. E ele nos dá essa lição, que é uma lição. A criação, quando a gente olha assim e vê o cuidado de Deus com a humanidade, o cuidado de Deus, em detalhes, dos detalhes, tudo para nos abençoar, para a gente ter uma vida próspera, uma vida totalmente abençoada por Ele. Então, a gente vê essa questão do início, porque tem coisa que a gente começou, corria bem, estava indo direitinho, daqui a pouco, de repente, o que aconteceu? Por que está reclamando? Por que essa chateação? Por que essa irritação, essa irritabilidade? Revoltado com tudo? E Deus, né, nos deu o fôlego da vida. Ele cuida da gente em cada minuto, cada segundo. E a gente vê que na criação, se for ali, né, Gênesis, você vai ver, são 50 capítulos, ali fala sobre os patriarcas, né? A história de Abraão, de Isaac, de Jacó. O livro termina falando da morte de José, as experiências que José teve. Enfim, são vários personagens da Bíblia relatada neste livro, que tem um conteúdo riquíssimo, que nos traz muitas lições para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Então, que nós possamos dar valor a tudo aquilo que Deus tem nos abençoado. Que você possa estar sempre sendo grata a Deus. Desde, né, no começo, continuar agradecendo, continuar louvando. Não pare de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.